Chega um momento na vida de um homem em que algo dentro dele começa a mudar. Você pode estar bem, pode ter um emprego, uma rotina, talvez até uma direção estável. Mais tarde da noite, quando o mundo finalmente se aquieta, há um momento em que você sente aquele vazio sutil sobre o qual você não fala, aquela sensação de que algo importante está faltando. Você se pergunta por que suas conexões com mulheres nunca parecem tão naturais quanto você gostaria. Porque sempre parece que você está andando no escuro, tentando adivinhar o que ela quer, esperando não estar interpretando tudo errado. E a verdade é simples. As mulheres não são tão confusas quanto parecem. Elas são criaturas emocionais, sim, mas seus desejos têm padrões. Sua atração deixa rastros. Seu interesse sempre se manifesta muito antes das palavras. Ninguém ensina isso aos homens. Ninguém diz que as mulheres comunicam o desejo através da energia, do tom de voz e de pequenas ações que a maioria dos homens ignora. Então você acaba pensando que ela é imprevisível, quando na realidade ela tem te mostrado tudo. Você só não sabia onde procurar. Hoje, quero abrir seus olhos para algo mais profundo. Porque quando você aprende a reconhecer os sinais que as mulheres demonstram quando se sentem intrigadas, atraídas e emocionalmente receptivas, tudo muda. Você para de correr atrás. Você para de se esforçar demais. Você começa a entender as mulheres de uma maneira que a maioria dos homens jamais entenderá. Um dos sinais mais fortes de que uma mulher está atraída por você é a maneira como a presença dela muda ao seu redor. A energia dela se suaviza, a guarda dela baixa, ela fica mais atenta, mais conectada. Ela se inclina para mais perto mesmo quando não precisa. O olhar dela demora um pouco mais do que o necessário. O sorriso dela fica mais caloroso, mais lento, mais intencional. Esses não são acidentes. São convites sutis. E tem a maneira como ela tenta manter a interação. A maioria dos homens não percebe isso. Uma mulher interessada sempre encontrará pequenas maneiras de prolongar o momento. Fazendo mais uma pergunta, compartilhando mais uma história, diminuindo o passo o suficiente para que você fique ao lado dela. Ela encontrará desculpas para estar perto de você, mesmo que finja que não é nada. Ela pode não dizer, eu te quero, mas o esforço dela diz tudo. Outro sinal é como ela se torna mais expressiva. Não necessariamente flertando, mas emocionalmente aberta. Ela pode te contar pequenas coisas que não conta para outras pessoas. Ela pergunta sobre o seu dia com genuína curiosidade. A voz dela suaviza quando ela diz o seu nome. Ela não apenas fala, ela se conecta. E então, ao lado físico, toques sutis, batidas leves, uma mão roçando seu braço, o joelho dela tocando o seu e não se afastando. Esses gestos são a maneira dela de quebrar a barreira invisível entre vocês. Uma mulher não toca em um homem com quem não se sente confortável. Ela não se afasta de alguém por quem não sente atração. Mas aqui está o ponto que a maioria dos homens não percebe. O interesse de uma mulher nem sempre é evidente. Às vezes, se manifesta como timidez, nervosismo ou até mesmo um pouco de distanciamento emocional. Não porque ela não goste de você, mas porque ela gosta de você mais do que sabe lidar. As mulheres não querem se machucar. Elas não querem escolher o homem errado. Então elas testam. Elas observam. Elas observam como você reage aos seus sinais sutis. Você é paciente? Você é atencioso? Você se precipita? Você mantém os pés no chão? Porque uma mulher não se apaixona por um homem perfeito. Ela se apaixona por um homem que a faz se sentir segura o suficiente para abrir seu coração. E quando você entende a linguagem dela, quando você aprende a ler a energia dela em vez das palavras, tudo fica mais claro. Você para de pensar demais. Você para de duvidar de si mesmo. Você começa a se conectar com as mulheres de uma forma que parece natural, porque as mulheres não querem um homem que se esforce demais. Elas querem um homem que as entenda, um homem que as ouça, um homem que perceba as pequenas coisas que elas não dizem em voz alta. E se você conseguir se tornar esse homem,
Você não precisará correr atrás das mulheres. Elas se sentirão atraídas por você, naturalmente, profundamente, instintivamente.